Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo aqui espíritos numa condição mediana. Vamos ver agora o Sr. Cardon, que era médico. O Sr. Cardon passara uma parte de sua vida na Maria Mercante, na qualidade de médico de baleeiro, onde auriu hábitos e ideias um pouco materiais. Retirado da aldeia de... Ali exercia a modesta profissão de médico do campo. Havia algum tempo adquirira a certeza de que estava afetado de uma hipertrofia do coração e, sabendo que essa moléstia é incurável, o pensamento da morte mergulhou numa sombria melancolia, da qual nada podia distraí-lo. Em torno de 2 meses antes, predisse o seu fim, marcando o dia. Quando se viu prestes a morrer, reuniu a sua família ao seu redor para dar-lhe um último adeus. Sua mulher, sua mãe, seus 3 filhos e outros parentes estavam reunidos ao redor de seu leito. No momento em que sua mulher tentava erguê-lo, ele se abaixou, tornou-se de um azul lívido, seus olhos se fecharam e foi julgado morto. Sua mulher colocou-se diante dele para esconder esse espetáculo de seus filhos. Depois de alguns minutos, ele reabriu os olhos. Seu rosto, por assim dizer, iluminado, tomou uma expressão de radiosa beatitude. E exclamou, abre aspas, ó meus filhos, quanto é belo, quanto é sublime, ó, a morte. Que benefício, que coisa doce. Estava morto e sentia minha alma elevar-se bem alto, bem alto. Mas Deus permitiu-me retornar para vos dizer: não deveis temer a morte, é a libertação. Que não posso vos pintar a magnificência do que vi e as impressões das quais me senti penetrado, mas não poderíeis compreendê-lo. Meus filhos, conduzi-vos sempre de maneira a merecerem essa inefável felicidade, reservada aos homens de bem. Vivei segundo a caridade. Se tendes alguma coisa, dai uma parte dela àqueles a quem falta o necessário. Minha querida mulher, deixo-te numa posição que não é feliz. Devem-nos dinheiro, mas a isso te conjuro, não atormenteis aqueles que nos devem. Se estiverem em dificuldade, espera, para que possam liquidar, e aqueles que não o puderem, fazei-lhes o sacrifício. Deus, por isso, recompensar-te-á. Tu, meu filho, trabalha para sustentar tua mãe. Seja sempre homem honesto e guarda-te de nada fazer que possa desonrar a nossa família. Toma essa cruz que vem de minha mãe. Não a deixes nunca, e que ela te lembre sempre os meus últimos conselhos. Meus filhos, ajudai-vos e sustentai-vos mutuamente, que a harmonia reine entre vós. Não sede nem vãos, nem orgulhosos. Perdoai aos vossos inimigos, se quereis que Deus vos perdoe. Fecha aspas aqui. Depois, tendo feito seus filhos se aproximarem, estendeu suas mãos para eles e acrescentou, abre aspas, meus filhos, eu vos abençoo, e seus olhos se fecharam de vez, para sempre. Mas seu rosto conservou uma expressão tão imponente que até o momento de seu sepultamento, uma numerosa multidão veio contemplá-lo com admiração. Tendo-nos sido transmitido esses interessantes detalhes por um amigo da família, pensamos que esta evocação poderia ser instrutiva para todos, ao mesmo tempo que seria útil ao espírito. Primeiro, evocação. Resposta: estou junto de vós. Segundo, relatam-nos os vossos últimos instantes
que nos arrebataram de admiração. Poderia ser bastante bom para nos descrever melhor do que não fizestes, o que vistes no intervalo do que poderíamos chamar vossas duas mortes. Resposta: o que vi, poderíeis compreendê-lo? Não sei, porque não poderia encontrar expressões capazes de tornar compreensível o que pude ver durante alguns instantes em que me foi possível deixar os meus despojos mortais. A gente vê no livro dos Espíritos, os Espíritos colocarem que no nosso vocabulário faltam palavras, faltam colocações para que eles possam descrever determinadas coisas e que nos falta também compreensão para elas. Então a gente está vendo aqui um espírito que não é um espírito elevado, como a gente viu os espíritos felizes, né, que desencarnaram bem. A gente vai ver aqui, ele não desencarnou bem porque ele estava ali chateado por estar desencarnando, mas ele pôde ter, digamos assim, essa possibilidade de trazer um aviso para a família e para os filhos, que a morte, não temessem a morte, que era uma coisa boa, que era uma coisa bonita. Então isso, de uma certa forma, foi um prêmio que ele recebeu, né? Mas ele não conseguia ter vocabulário, condições de descrever o que ele viu. 3. Deste-vos conta de onde estivestes? Foi longe da Terra, num outro planeta ou no espaço? Resposta: o espírito não conhece o valor das distâncias, tais como as considerais. Transportado por não sei qual agente maravilhoso, viu o esplendor de um céu, como só nos sonhos poderia realizar. Esse curso através do infinito é feito tão rapidamente que não posso precisar os instantes empregados pelo meu espírito. 4. Atualmente gozais da felicidade que entrevistes? Resposta: não. Eu bem que gostaria de poder gozá-la, mas Deus não pode me recompensar assim. Muito frequentemente estive revoltado com os pensamentos benignos que meu coração ditava e a morte me parecia uma injustiça. Então ele está colocando aqui um dos problemas que ele teve, né? Por isso que ele não teve um desencarne feliz, ele está aqui entre as condições medianas, porque ele, como médico, quando ele viu que ele tinha pouco tempo de vida, ele se revoltou. E isso marcou o final da vida dele, com certeza isso atrapalhou muito, mas muito, a trajetória dele, além, né, da questão dele ser materialista, pela profissão, pela vida que levava, né? Eles colocam aqui que ele era materialista. Aí ele continua aqui. Médico incrédulo, aurira na arte de curar uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino. A imortalidade da alma era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. Então, a gente vai ver até hoje no meio acadêmico, principalmente entre os médicos, o materialismo e achar que a alma ou que a vida depois da morte é coisa para ignorante. Mas graças a Deus isso está mudando bastante. Hoje nós vemos muitos médicos na Associação Médica Espírita, nós vemos mesmo cientistas, pessoas em posições acadêmicas com outras ideias, né? Menos materialistas. Todavia, o vazio me apavorava, porque maldisse muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me perdera, sem me fazer compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensinamento da humanidade. 5. Quando de vossa morte verdadeira vos reconheceste logo? Resposta: não. Reconheci-me durante a transição a que meu espírito sujeitou-se para percorrer os lugares etéreos, mas depois da morte real, não.
Foram necessários alguns dias para me despertar, né? Porque ele teve uma primeira morte ali rápida, né? Ele voltou logo depois para poder dar o recado para os filhos, e aí ele morreu mesmo, né? Morreu de verdade. Deus me conceder uma graça, vou dizer-vos a razão. Eu peço desculpas aqui pela voz, eu fiquei aí uma semana muito gripada, tô bem melhor agora, mas não estou 100%, então por isso a voz aí tá bem fanhosa, mas vamos lá. Deus me conceder uma graça, vou dizer-vos a razão. Minha incredulidade primeira não existia mais. Antes de minha morte, eu crera, porque depois que sondara cientificamente a matéria pesada que me fazia enfraquecer ao termo de razões terrestres, não encontrara senão a razão divina. Ela me inspirara, consolara, e minha coragem era mais forte do que a dor. Então ele está colocando aqui que ele passou, né, a buscar as coisas divinas e acreditar em Deus antes de morrer. Eu bendizia o que amaldiçoara. O fim me parecia a libertação. O pensamento de Deus é grande como o mundo. Oh, que suprema consolação na prece que dá enternecimentos inefáveis. Ela é o elemento mais seguro de nossa natureza imaterial. Por ela compreendi, acreditei firmemente, soberanamente, e foi por isso que Deus, escutando as minhas ações benignas, consentiu em me recompensar antes de acabar com a minha encarnação. Sexto, poder-se-ia dizer que a primeira vez estavas morto? Resposta: sim e não. Tendo o espírito deixado o corpo, naturalmente a carne expirava, mas, retomando a posse de minha morada terrestre, a vida retornou ao corpo, que sofrera uma transição, um sono. Sétimo, nesse momento, sentis os laços que vos ligavam ao vosso corpo? Resposta: sem dúvida. O espírito tem um laço difícil de quebrar, que lhe é necessário o último estremecimento da carne para reentrar em sua vida natural. Oitavo, como ocorre que quando de vossa morte aparente e durante alguns minutos, o vosso espírito pôde se desligar instantaneamente e sem perturbação, ao passo que a morte real foi seguida de uma perturbação de vários dias? Parece que no primeiro caso, os laços entre a alma e o corpo, subsistindo mais que no segundo, o desligamento deveria ser mais lento. E foi ao contrário o que ocorreu. Resposta: frequentemente fizestes evocação de um espírito encarnado e dele recebestes respostas reais. Eu estava na posição desse espírito. Então, ele está falando aqui para o Kardec, é o dialogador ali, né? Então, ele está dizendo, você fez uma evocação de um espírito encarnado. Então, nós temos relatos, principalmente na revista Espírita, né, que o Kardec coloca, né, ele faz essas evocações, esses encarnados estão dormindo, e eles dormindo vêm e respondem e participam da reunião, como os espíritos desencarnados, só que continuam com a ligação com a Terra. E é isso que ele está dizendo. Da mesma forma que vocês conversam com espíritos encarnados que estão desligados do corpo, eu ali também me desliguei do corpo e voltei, continuava na posição ainda de encarnado. Deus me chamou e seus servidores me disseram, abre aspas, vinde, fecha aspas. Eu obedeci e agradeci a Deus pela graça especial que consentiu fazer-me. Pude ver o infinito e sua grandeza e dele me dei conta. Obrigado a vós que antes da morte real me permitistes ensinar aos meus
para que eles tenham boas e justas encarnações. Então, aqui a alegria, né, dele de poder dar um recado, de poder ensinar para os filhos, para que eles tenham uma encarnação melhor e para que eles não sejam materialistas, né, para que eles busquem a Deus. 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, quando do vosso retorno à vida, endereçastes à vossa família? Resposta. Elas eram reflexo do que vira e ouvira. Os bons espíritos inspiravam a minha voz e animavam o meu rosto. Vamos lembrar que o rosto dele estava iluminado. Perdão. E mesmo depois do desencarne dele, o rosto continuou iluminado, né? Que pessoas iam olhar, né? Lá o defunto, porque ele estava numa expressão feliz, o rosto dele estava iluminado. Então ele coloca que os bons espíritos o inspiraram para que ele pudesse dar o recado para a família, né? E também fizeram com que animaram, né, o rosto dele. 10. Que impressão credes que a vossa revelação fez sobre os assistentes e sobre os vossos filhos em particular? Resposta. Impressionante, profunda. Impressionante, profunda. A morte não é mentirosa. Os filhos, por ingratos que possam ser, se inclinam diante da encarnação que termina. Se pudesse esquadrinhar o coração dos filhos junto de uma tumba entreaberta, não se sentiria bater senão sentimentos verdadeiros, tocados profundamente pela mão secreta dos espíritos que dizem a todos os pensamentos: tremei, se estais na dúvida. A morte é a reparação, a justiça de Deus. E vos asseguro, apesar dos incrédulos, meus amigos e minha família creram nas palavras que a minha voz pronunciou antes de morrer. Eu era intérprete de um outro mundo. 11. Dissestes que não gozais da felicidades que vislumbrastes. É que vós sois infeliz? Resposta: não. Uma vez que acreditava antes de morrer, e isso em minha alma e consciência. A dor constrange neste mundo, mas reabilita para o futuro espírita. Notai que Deus soube dar-me conta de minhas preces e de minha crença absoluta nele. Estou na rota da perfeição e chegarei ao objetivo que me foi permitido entrever. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos vossos destinos. Essa permuta fraternal é a caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. 12. Gostarias de dirigir algumas palavras à vossa mulher e aos vossos filhos? Resposta. Peço a todos os meus crerem em Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia. Perdão. Perdão. Vamos voltar aqui. Na prece que consola e alivia. Na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana. Que se lembre que se pode dar pouco. O óbolo do pobre é o mais meritório diante de Deus, que sabe que um pobre dá muito em dando pouco. É necessário que o rico dê muito, e frequentemente, para merecer tanto
quanto ele. Perdão. Merecer tanto quanto o pobre, né? Porque o pobre está dando do que lhe faz falta. E o rico normalmente dá do que lhe sobra. Então essa é a grande diferença. O futuro é a caridade, a benevolência em todas as ações. É acreditar que todos os espíritos são irmãos, não se prevalecendo jamais de todas as pueris vaidades. A família bem-amada, tereis duas provas, mas aprendei as... Perdão, eu errei aqui. Família bem-amada, tereis duras provas, mas aprendei a suportá-las corajosamente, pensando que Deus nos vê. Dizei frequentemente esta prece: Deus de amor e de bondade, que dá tudo e sempre, concedei-nos esta força que não recua diante de nenhuma pena. Tornai-vos bons, doces e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que o nosso espírito seja espírita na terra, para melhor vos compreender e vos amar. Que o vosso nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos aqueles que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Assinado Cardon. Então a gente vê aqui que ele teve a mudança antes, né, de desencarnar, e isso foi extremamente significativo para ele. Agora nós vamos para o Eric Stanilas, ou Stanilas, eu não sei como fala. Como uma comunicação espontânea na Sociedade de Paris em agosto de 1863. Quanto às emoções vivamente sentidas por corações calorosos nos proporcionam de felicidade. Ó doces pensamentos que vindes abrir um caminho de salvação a todo aquele que vive, a todo aquele que respira material e espiritualmente. Que o vosso bálsamo salvador não cesse de se derramar em grandes flocos sobre vós e sobre nós. Que expressões escolher para traduzir a felicidade que sentem todos os vossos irmãos de além-túmulo na contemplação do puro amor que vos une a todos. Uma bela saudação que ele faz aqui, né, ao pessoal ali da Sociedade Parisiense. Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos doces pensamentos elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, estáis chamados a semear na longa rota que tendes ainda a percorrer. Mas, também, quando tudo isso vos será tributado antes mesmo do momento em que vós a isso teríeis direito. A tudo assisti esta noite, escutei, ouvi, compreendi e vou poder também, a meu turno, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Escutai. Estou longe de ser feliz. Mergulhado na imensidade, no infinito, os meus sofrimentos eram tanto mais vivos que não podia dar-me deles uma conta exata. Deus seja bendito. Permitiu-me vir num santuário que não podem impunemente transpor os maus. Ali, né, a sociedade, os maus não podiam entrar, é isso que ele está colocando. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quanto auri de forças entre vós. Ó homens de bem, reuni-vos frequentemente, instruí, porque não podeis suspeitar o quanto trazem de frutos todas as reuniões sérias que tendes entre vós. Os espíritos que têm ainda muitas coisas para aprender, aqueles que permanecem
voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos de seus deveres, podem se encontrar, seja por circunstância fortuita, seja de outro modo, entre vós. Feridos por um choque terrível, eles podem, e é o que ocorre com frequência, inclinar-se sobre eles mesmos, reconhecer-se, entrever o objetivo a alcançar e, fortes pelo exemplo que lhes dá, procurar os meios que podem fazê-los sair do estado penoso em que se encontram. Eu me torno, com uma bem grande felicidade, o intérprete das almas sofredoras, porque é aos homens de coração que me dirijo, e sei não ser repelido. Recebi, pois, mais uma vez, ó homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular e o de todos os nossos amigos, a quem fizestes, talvez, sem disso suspeitar tanto bem. Assinado Eric Stanislas. E aqui vem o guia do médium, né? O médium que recebeu essa psicografia. Meus filhos, é um espírito que foi muito infeliz, porque esteve por muito tempo perdido. Agora compreendeu seus erros, está arrependido e, enfim, voltou os seus olhos para Deus, que havia desconhecido. Sua posição não é de felicidade, mas ele a isso aspira e não sofre mais. Deus permitiu-lhe vir escutar, depois ir para uma esfera inferior, instruir e fazer avançar os espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. É a reparação que lhe é pedida. Doravante, conquistará a felicidade porque dela tem vontade. Então ele está mostrando aqui que ele foi incumbido de buscar esclarecimentos, de se esclarecer para poder ajudar aqueles menos esclarecidos com os quais ele convivia. É uma colocação muito bonita. E aí a gente vê o quanto as sessões mediúnicas, principalmente as sessões de desobsessão, ajudam tanto os espíritos que estão perdidos, né, na erraticidade. Senhora Anne Belleville. Jovem mulher morta aos 35 anos depois de uma longa e cruel doença. Viva, espiritual, dotada de uma rara inteligência, de uma grande retidão de julgamento e de eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Tinha, por outro lado, uma força de caráter pouco comum e um espírito fecundo em recursos que não a pegava jamais desprovida nas circunstâncias mais críticas da vida, sem rancor para com aqueles dos quais ela tinha o mais a se lamentar. Estava sempre pronta a lhes prestar serviço quanto possível. Intimamente ligada a ela, há muitos anos, pudemos seguir todas as fases de sua existência e todas as peripécias do seu fim. Um acidente provocou a terrível doença que deveria levá-la e que a reteve 3 anos no leito, sujeita aos mais atrozes sofrimentos que suportou até o último momento, com uma coragem heróica e no meio dos quais a sua alegria não a abandonou. Ela acreditava firmemente na alma e na vida futura, mas se preocupava muito pouco com isso. Todos os seus pensamentos se dirigiam para a vida presente, a qual se agarrava muito, sem, entretanto, ter medo da morte, e sem procurar os gozos materiais, porque a sua vida era muito simples e passava, sem dificuldade, daquilo que não podia se proporcionar. Mas tinha, instintivamente, o gosto do bem e do belo, que sabia levar até nas menores coisas. Queria viver menos para ela que por seus filhos, aos quais sentia que era necessário. Foi por isso que se agarrou à vida.
Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele e, entretanto, não chegou a fixar os seus pensamentos no futuro. Era-lhe uma ideia verdadeira, mas que não deixava nenhuma impressão profunda no seu espírito. O que ela fazia de bem era o resultado de um movimento natural, espontâneo, e não inspirado pelo pensamento de uma recompensa ou penas futuras. Já há muito tempo, seu estado era desesperador, e se esperava um momento ou outro vê-la partir. Ela própria não se iludia. Um dia que seu marido estava ausente, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a sua hora chegara. Sua visão estava velada, a perturbação a invadia e ela experimentava todas as angústias da separação. Entretanto, custava-lhe morrer antes do retorno do seu marido. Fazendo sobre ela um supremo esforço, disse consigo mesma, abre aspas, não, eu não quero morrer, fecha aspas. Sentiu então a vida renascer em si e recobrou o pleno uso de suas faculdades. Quando seu marido retornou, disse-lhe, abre aspas, eu ia morrer, mas quis esperar que estivesses perto de mim, porque tenho ainda várias recomendações a te fazer. Fecha aspas. A luta entre a vida e a morte se prolongou assim durante 3 meses, que não foram senão uma longa e dolorosa agonia. Evocação no dia seguinte ao de sua morte. Meus bons amigos, obrigada por se ocuparem de mim. De resto, fostes para mim como os bons pais. Pois bem, regozijai-vos, eu sou feliz. Tranquilizai meu pobre marido e velai sobre meus filhos. Fui para junto deles logo em seguida. Pergunta. Parece que a sua perturbação não foi muito longa, uma vez que não respondeis com lucidez. Resposta. Meus amigos, eu sofri tanto, e sabeis que sofri com resignação. Pois bem, minha prova terminou. Dizeis que estou completamente desligada. Não, mas não sofro mais, e é para mim um grande alívio. Por esta vez, estou bem radicalmente curada, eu vos asseguro, mas tenho necessidade de que me ajudem com o concurso da prece, para vir em seguida trabalhar convosco. Pergunta. Qual pode ser a causa de vossos longos sofrimentos? Resposta. Passado terrível, meu amigo. Pergunta. Podeis dizer-nos qual foi esse passado? Resposta. Deixai-me esquecer um pouco. Eu o paguei tão caro. 1 mês depois de sua morte. Então, aqui foi no dia seguinte da morte e agora 1 mês depois da morte. Pergunta. Agora que deveis estar mais completamente desligada e que vos reconheceis melhor, ficaríamos muito felizes, tendo convosco uma conversa mais explícita. Poderíeis dizer-nos qual foi a causa de vossa longa agonia? Por que estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte? Resposta. Obrigada, meus bons amigos, pela lembrança e por vossas boas preces. Quanto elas me são salutares e quanto contribuíram para o meu desligamento. Ainda tenho necessidade de ser sustentada. Continuai a orar por mim. Compreendeis a prece, vós. Não são fórmulas banais que dizeis como tantos outros que não se dão conta do efeito que produz uma boa prece. Então nós estamos vendo aqui não só com ela, mas com outros, comentando sobre o desencarne e a importância da prece. O quanto a prece ajuda aqueles que estão, principalmente os que estão com dor, os que estão mais desorientados no plano espiritual.
Sofri muito, mas meus sofrimentos me são largamente contados e me é permitido estar frequentemente junto dos meus queridos filhos, que deixei com tantas amarguras. Eu mesma prolonguei os meus sofrimentos. O meu ardente desejo de viver para meus filhos fazia com que me aferrasse, de alguma sorte, à matéria. E, contrariamente aos outros, obstinava-me e não queria abandonar esse infeliz corpo com o qual era necessário romper, e que, entretanto, para mim, era um instrumento de tantas torturas. Eis a verdadeira causa da minha longa agonia, minha doença, os sofrimentos que suportei, expiação do passado, uma dívida a mais a pagar. Ai de mim, meus bons amigos, se vos escutar, que mudança na minha vida presente, que abrandamento teria sentido nos últimos instantes, e quanto essa separação seria mais fácil se, em lugar de contrariá-la, me entregasse com confiança à bondade de Deus, a corrente que me arrastava. Mas, em lugar de considerar o futuro que me esperava, eu não via senão o presente que ia deixar. Quando retornar à terra, serei espírita, eu vos asseguro. Que ciência imensa! Assisto às vossas reuniões muito frequentemente e às instruções que vos são dadas. Se pudera compreender, quando estava na terra, meus sofrimentos seriam bem abrandados, mas não era chegada a hora. Hoje, compreendo a bondade de Deus e a sua justiça, mas não sou ainda muito avançada para não mais me ocupar com as coisas da vida. Meus filhos, sobretudo, a ela me prendem ainda, mas não mais para mimá-los, mas para velar por eles e tratar que sigam a rota que o Espiritismo traça nesse momento. Sim, meus bons amigos, ainda tenho graves preocupações, uma sobretudo porque o futuro de meus filhos dela depende. Pergunta: podeis nos dar algumas explicações sobre o passado que deplorais? Resposta: ai de mim, meus bons amigos, estou pronta para confessar. Desconheci o sofrimento. Vi minha mãe sofrer sem dela ter piedade. Tratei-a de doente imaginária. Nunca tendo-a visto acamada, supunha que ela não sofria e ria de seu sofrimento. Eis como Deus pune. 6 meses depois de sua morte. Pergunta: agora que um tempo bastante longo decorreu, desde que deixastes o vosso envoltório terrestre, quereis nos descrever a vossa situação e as vossas ocupações no mundo dos espíritos? Resposta: durante a minha vida terrestre, eu era o que se chama, de um modo geral, uma boa pessoa, mas antes de tudo, gostava de meu bem-estar, compassiva por natureza, tendo compaixão por natureza. Talvez não fora capaz de um sacrifício penoso para aliviar um infortúnio. Hoje, tudo está mudado. Sou sempre eu, mas o eu de antigamente sofreu modificações. Eu ganhei com elas. Vejo que não há nem classes, nem condições outras que o mérito pessoal no mundo dos invisíveis, onde um pobre caridoso e bom está acima do rico orgulhoso que humilhava sob a sua esmola. Vejo especialmente pela classe dos aflitos, velo especialmente pela classe dos aflitos, pelos tormentos de família, a perda de paz ou de fortuna. Tenho por missão consolá-los e encorajá-los e sou feliz por fazê-lo. Assinado, Ana. E aqui nós vamos ver uma nota de São Luís. O São Luís é o mentor ali da Sociedade Parisiense e ele também é o mentor da França. Uma importante questão que ressalta dos fatos acima é esta, 2 pontos.
Uma pessoa pode, por um esforço de sua vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo? Resposta do Espírito São Luís. Esta questão, resolvida de um modo afirmativo e sem restrição, poderia dar lugar a falsas consequências. Certamente que um espírito encarnado pode, em certas condições, prolongar a existência corpórea para terminar instruções indispensáveis, ou que crê como tais. Isso lhe pode ser permitido, como no caso que aqui se trata. E como disso, há muitos exemplos. Esse prolongamento da vida não poderia, em todos os casos, ser senão de curta duração, porque não pode ser dado ao homem intervir na ordem das leis da natureza, com N maiúsculo, as leis de Deus, nem de provocar um retorno real à vida quando esta chega ao seu termo. Não é senão uma suspensão condicional da pena momentânea. Entretanto, da possibilidade do fato, não será preciso concluir que possa ser geral, nem crer que depende de cada um prolongar assim a sua existência. Como prova para o espírito, ou no interesse de uma missão a rematar, os órgãos usados podem receber um suplemento de fluido vital que lhes permita acrescentar alguns instantes a manifestação material do pensamento. Os casos semelhantes são exceções e não a regra. Então, esse tipo de caso em que ela se apegou ali e ficou mais um tempo sofrendo, são exceções, e não exatamente a regra. Não é necessário ver, não mais nesse fato, uma derrogação de Deus à imutabilidade de suas leis, mas uma consequência do livre-arbítrio da alma humana, que no último instante, tem consciência da missão da qual está encarregado e quer, malgrado a morte, cumprir o que não pôde acabar. Algumas vezes, isso pode ser também uma espécie de punição infligida ao espírito que duvida do futuro, a de lhe conceder um prolongamento de vitalidade da qual sofre necessariamente. Assinado São Luís. Então a gente vê aqui que aumentou o sofrimento dela, ela passou por um sofrimento ali alongando o desencarne. E aí nós vemos uma nota do Kardec. Poder-se-ia também admirar-se da rapidez do desligamento desse espírito, tendo em vista o seu apego à vida corpórea. Mas é necessário considerar que esse apego não tinha nada de sensual, nem de material, tinha mesmo o seu lado moral, uma vez que era motivado pelo interesse de seus filhos de tenra idade. Então aqui ele está justificando esse apego dela, não era por coisas materiais, mas a preocupação por os filhos serem muito pequenos. Era, além disso, um espírito avançado em inteligência e em moralidade, um grau a mais, e estaria entre os espíritos muito felizes. Ali não tinha, pois, nos laços perispirituais, a tenacidade que resulta da identificação com a matéria. Pode-se dizer que a vida, enfraquecida por uma longa enfermidade, não tinha mais que alguns fios. Foram esses fios que queria impedir de se romperem. Todavia, foi punida pela sua resistência, pelo prolongamento de seus sofrimentos, que diziam respeito à natureza da doença e não à dificuldade do desligamento. Por isso, depois da libertação, a perturbação foi de curta duração.
Um fato igualmente importante decorre desta evocação, assim como na maioria daquelas que são feitas em diversas épocas, mais ou menos afastadas da morte, que é a mudança que se cumpre gradualmente nas ideias do espírito e do qual se pode seguir o progresso. Neste se traduz não por melhores sentimentos, mas por uma mais sadia apreciação das coisas. O progresso da alma na vida espiritual é, pois, um fato constatado pela experiência. A vida corporal é a que põe em prática esse progresso. É a prova de suas resoluções, o cadinho onde se depura. Desde o instante em que a alma progride depois da morte, a sua sorte não pode estar irrevogavelmente fixada, porque a fixação definitiva da sorte é, como dissemos alhures, né, em outro lugar ali atrás, a negação do progresso. As duas coisas não podem existir simultaneamente. Resta aquela que tem a sanção dos fatos e da razão. Então ele está mostrando aqui as mudanças que foram se operando nela, né? Preocupação com os filhos logo assim que ela desencarnou. Agora, 6 meses depois, ela já está mais tranquila, ela já tem um entendimento, ela já fala que ela está trabalhando, ela está ajudando as pessoas que estão perdendo os pais, né, as pessoas que estão com tormentos na família, e ela se sente bem por estar trabalhando, por estar ajudando outras pessoas. Então, aqui nós terminamos o capítulo 3º. No nosso próximo estudo, nós vamos começar o 4º, vamos começar a ver os espíritos sofredores. Nós vimos os felizes, né, que é uma maravilha de desencarne. Nós vimos os medianos, que passam ali com algum sofrimento, com alguns arrependimentos, mas também não é um desencarne difícil. E no nosso próximo estudo, nós vamos começar a ver, né, os desencarnes mais difíceis, que são os dos espíritos sofredores. Até lá!